Este parece ser o fim do espadachim negro. Após uma luta brutal contra o Conde, depois de ter levado tantos golpes, o Guts está gravemente ferido. Ele está caído e inconsciente. Enquanto isso, a enorme criatura olha para o seu corpo caído, sorrindo e dizendo que este é o fim. O Puck observa toda aquela cena e tenta acordar o Guts, mas é inútil. Ele foi gravemente ferido e teve sua cabeça acertada várias vezes pelo monstro. O Conde então responde que não importa o que ele faça, este homem não irá mais acordar, pois este é o limite humano. Humanos são fracos. Ouvindo aquilo, o Puck nos surpreende, e mesmo que esteja morrendo de medo, ele começa a defender o Guts, o chamando de careca e dizendo: você não deveria se achar tão superior, até porque você também está acostumado com a fraqueza humana. O Conde parece não acreditar na ousadia daquele pequeno elfo, mas o Puck, mesmo com muito medo, continua e diz que a sua filha Teresia contou que o Conde mudou desde o dia em que sua mulher foi morta há 7 anos atrás, e foi por isso que você aceitou este poder para se vingar dos hereges que a mataram. Mas não apenas isso, como humano, você já tinha poder suficiente para conceber a sua vingança, afinal de contas você é um conde. E a verdade é que você aceitou estes poderes para escapar da dor que afligia o seu coração. Por isso você desistiu de sua humanidade, mas mesmo assim você continua sendo um humano fraco. Aquelas palavras foram tão ousadas e certeiras que o Conde sorri daquilo, dizendo que achava que os elfos tinham um cérebro do mesmo tamanho do de pássaros ou esquilos, mas na verdade ele pode falar por um bom tempo. Ele continua falando e diz: você fala bem e por isso eu vou deixar você viver. Se você quiser, pode ir agora. Ao que o Puck responde dizendo: humanos são assim mesmo, não aguentam ouvir a verdade. Aquilo deixou o Conde furioso, e ao tentar se esconder atrás do Guts, o berrelite cai na cabeça do elfo, revelando ao Conde onde aquele estranho objeto estava escondido. Mas quando o monstro tenta agarrar aquela coisa, o Puck é mais rápido e começa a voar com ele, e tenta fugir desesperadamente do monstro que o está atacando para recuperar aquele objeto. Estes golpes derrubaram até mesmo o Guts. Se ele for atingido, será morte certa. Ele continua voando e escapando dos tentáculos do monstro, até que, bem no momento em que seria esmagado, a Teresia entra naquela sala e dá de cara com seu pai, transformado naquela horrenda criatura. Ao vê-lo, a garota grita de medo e sai correndo, tentando se esconder. E absurdamente, aquela cena fez com que lágrimas brotassem dos olhos daquele monstro, uma imagem que não parece nem um pouco natural, na face sanguinolenta daquela criatura. Ele então volta sua atenção para o Puck, e o ódio transparece em seu rosto. Por causa daqueles intrusos, aquilo que ele menos queria aconteceu. A sua filha o viu em sua verdadeira forma, a única pessoa que ele queria que ainda o visse como humano. Agora sabe a verdade, e por isso ele avança rapidamente sobre o Puck, que fica paralisado de medo, e o elfo pensa consigo mesmo que desta vez não tem o que fazer, ele realmente irá morrer. Mas então 3 facas surgem do nada e acertam aquele rosto grotesco, fazendo o monstro parar o ataque. Foi o Guts, ele ainda está vivo, e aquilo é algo totalmente fora do comum. Ele é apenas um humano, que foi atingido várias vezes pelos golpes daquela criatura de força descomunal. Mas mesmo assim, ali está ele, de pé. Seus braços e pernas parecem lutar com o simples fato de se levantar e segurar aquela enorme espada. Todos ficam surpresos com aquilo, e o Puck chora de alegria ao perceber que seu amigo ainda está vivo, pois achava que ele já havia morrido. Com lágrimas nos olhos, ele diz que uma pessoa como ele deveria morrer, mas a sua atitude com o Guts demonstra o contrário disso. Ele já considera o espadachim como seu amigo. O Conde está parado diante deles e diz: você é difícil de matar. O Guts afasta o elfo
corpo com uma de suas mãos e mais uma vez enfrenta aquele monstro cara a cara. Um duelo que parece ser totalmente desigual. O Puck pede a ele que não vá, pois desta vez ele realmente poderá morrer. Mas assim que diz aquilo, o elfo se cala, pois vê o olhar ensandecido do Guts. Aquele olhar não é de alguém que se entregou à morte. Aquele olho está repleto de fúria e violência. E aquele sorriso emana algo sinistro. O Guts finalmente fala alguma coisa e diz ao Conde: "Algumas costelas quebradas? Isso não é nada. Se você quiser me parar, vai ter que esmagar a minha cabeça ou arrancar o meu coração. Igual a você, sua lesma nojenta." O Conde ataca, mas desta vez com todo o seu ódio. Aquele homem foi o responsável por toda a sua desgraça. Agora, sua filha sabe do seu segredo, a única pessoa neste mundo que ele tentou proteger da verdade cruel. Ele acerta o Guts e mais uma vez a força de seu golpe foi tão grande que o espadachim foi arremessado longe, deixando cair a sua espada. Encurralado, sem sua espada e com aquela coisa bem na sua frente, o Puck olha aquela cena e se pergunta o que ele tem na cabeça, pois não tem jeito dele vencer naquele estado. Sem forças e sangrando muito, o Guts parece apenas esperar pelo golpe de misericórdia do monstro, mas bem neste momento ele puxa pelo braço a filha do Conde, que estava escondida atrás daquela coluna. Ele usa a garota como escudo de carne, fazendo o monstro parar o ataque no último instante. Aquilo já foi planejado. O Guts é um mercenário veterano de várias batalhas, e ele sabe que em uma guerra, vencer é o que importa. Não importam os meios usados, o vencedor sempre será o último a ficar de pé. O Conde parece não acreditar naquela cena, como se pensasse que só ele seria capaz de cometer esse tipo de ato. Foi apenas um momento de hesitação, mas em uma batalha, um momento é uma vida inteira. E o Guts aproveita a distração do monstro e o atinge em cheio com seu canhão. E finalmente ele consegue causar um dano crítico naquela criatura. Mas ele ainda não acabou. Ele corre até a sua espada, mas descobre que a sua mão e todos os ossos de seus dedos estão quebrados. Então ele usa seus dentes e empunha a sua espada com a boca, enquanto usa seu braço mecânico como suporte para aguentar o peso daquela espada. E num movimento totalmente impossível, o Guts corta fora a cabeça do Conde, fazendo aquele corpo gigantesco cair inerte no chão do castelo. Esta cena foi tão assustadora que tanto Puck quanto a Teresia estão sem reação, observando aquele desenrolar. A cena volta para o Guts, que está com uma aparência nada humana. Ele parece ter vários ossos quebrados, e a sua mente não parece estar nem um pouco normal. Apenas uma olhada e dá para perceber em seu rosto que algo mudou. Enquanto observa, o Puck se pergunta se ele de fato planejou tudo aquilo, se ele realmente teve a intenção de usar aquela garota como escudo. E então, vemos o que sobrou do Conde, um grotesco pedaço de carne, com vísceras e sangue para todo lado. Mas mesmo estando naquele estado deplorável, a criatura ainda está consciente e ainda consegue falar. Mas o Guts não se importa com aquilo e apenas o ataca novamente. E vemos o quão forte é o corpo do Guts. Seus dedos estão visivelmente quebrados e mesmo assim ele ainda consegue usar uma faca. Ele olha para o Conde, repetindo as suas palavras com um olhar de desprezo e nojo. Este é o limite de um humano. É verdade, humanos não duram para sempre. Enquanto fala, ele descarrega toda a raiva que sente daquele monstro, o atingindo várias vezes sem parar. Aquilo é demais para Teresia, que chora sem parar, desesperada, pois reconheceu naquele monstro o seu pai. E por isso, o Puck pede que ele pare com aquilo, pois ele está na frente de uma criança. Calado. Esta foi a resposta do Guts. Apontando uma faca diretamente na cara do Puck, ele diz que se ele tentar impedi-lo, também irá morrer. E como ainda não estava satisfeito com aquilo,
o Guts simplesmente pega o resto daquele monstro e o suspende com apenas um braço, falando para ele: já que você é tão orgulhoso, eu vou dar este seu corpo maravilhoso para sua filha. E o conde implora, chorando e pedindo que, por favor, não faça isso. Não, por favor? Ora, não seja tão tímido, responde o espadachim. Deixe-me matar você até que eu fique satisfeito, já que você é imortal. Parece não haver mais humanidade naquela cena. Para derrotar aquele monstro, o Guts teve que deixar a sua humanidade de lado. Repulsivo e assustador, os golpes não param de cair. Um após o outro, a faca não para. E o Guts gargalha, mostrando uma felicidade psicótica, e fala que aquilo é realmente incrível, e que não importa o quão superior ele ache que é, ele não sabe mesmo como morrer. Quase dá para sentir pena daquele monstro. O Guts só para de acertá-lo quando esgota suas energias e cai cansado no chão. Aquela é uma cena digna de um filme de terror. Monstro e homem juntos, caídos em cima de uma poça de sangue. O monstro agoniza enquanto o humano sorri e começa a gargalhar incontrolavelmente. Aquilo pode ser chamado de vingança. Vemos então os últimos pensamentos daquele monstro. Ele diz que não quer morrer, e enquanto fala aquilo, ninguém percebeu que o Behelit está em cima de uma poça do seu sangue. E quando o monstro grita aquilo, o Behelit grita junto, e todo o castelo desaparece, dando lugar a um estranho lugar onde o tempo parece não passar, como uma construção com infindáveis escadas paradas no tempo, flutuando no meio de algum abismo, um labirinto infinito, uma outra dimensão. E o conde diz que seus mestres estão chegando. E o Guts começa a sentir uma imensa dor em seu pescoço. Aquela é a marca do sacrifício, que está reagindo aos seres que estão se aproximando. O Guts olha para cima e vê 5 criaturas que o estão observando. Cada uma possui uma característica única. Realmente não parecem pertencer a este mundo. Anjos ou demônios? Saberemos em breve. E assim termina este capítulo. Este é um capítulo que gera bastante discussão por causa desta cena aqui. O Guts está usando uma criança como escudo humano, e mesmo depois de ter conseguido derrotar o conde, ele começa a atacar o monstro bem na frente da criança. Tudo isto para atingir o apóstolo. E agora vou precisar comentar um pequeno spoiler, mas se tratando de Berserk, acho muito difícil considerar isto um spoiler, mas se você somente agora está conhecendo a obra, já fique avisado. Em um primeiro momento, podemos até estranhar essa incrível sede de sangue do Guts contra este apóstolo, mas este ódio todo pelo conde tem um motivo. Quando o Guts estava preso dentro do eclipse, o conde aparece, e foi ele quem matou o Pippin. E não só isso, o Guts ainda o viu brincando com o seu corpo. Além disso, o conde também matou vários membros do bando do Falcão antes do eclipse ocorrer. Então tudo isso junto fez com que o Guts desenvolvesse uma enorme raiva pelo apóstolo, o que fez esta ser meio que uma luta pessoal, movida pela vingança. Mas e você, acha que o Guts passou dos limites, usando a Teresia como escudo? Ou na sua opinião realmente é necessário ser um monstro para lutar com estas criaturas? Já vou deixar aqui a minha opinião e dizer que o Guts realmente tomou uma atitude errada. Mas, mesmo assim, a meu ver, não existia mais nada a ser feito. Se ele não tivesse feito aquilo, o conde não seria derrotado, e provavelmente este monstro acabaria devorando a própria filha em algum momento. E sendo o Guts apenas um humano, para mim qualquer meio que ele use para enfrentar os apóstolos nem dá para ser considerado trapaça. Afinal, estes monstros estão num patamar tão absurdo que qualquer humano vira um inseto perto deles. Este foi o vídeo de hoje, espero que estejam gostando de relembrar o arco do Espadachim Negro, e para quem ainda não conhece e está acompanhando pela primeira vez, não se preocupe com o sofrimento do Guts, pois isso é só o começo, ainda vai ficar bem pior.
Galera, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm me dado, o canal está crescendo cada dia mais e sou muito grato a cada um de vocês. E deixa aqui a sua opinião sobre as ações do Guts e me diz se para você ele agiu certo ou não existe essa de certo ou errado quando se depara com estas criaturas. Comenta aqui embaixo para dar uma força pro canal, seu comentário ajuda bastante a upar o vídeo. Então me dá essa moral para o vídeo chegar para mais pessoas. Qualquer comentário já ajuda demais. Deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, vire membro do canal e assim você vai me ajudar a produzir mais e com mais qualidade para você. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer aqui na tela. Confere lá se ainda não assistiu. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima.